Por exemplo, imagina o seguinte, ó, eu vou falar para vocês mais ou menos aqui a genética do Coleman. Imagine que existe o gene X para o cara conseguir muita massa muscular, o gene Y para você conseguir um nível de definição e o gene, digamos, W para você ter uma resistência e você praticamente não catabolizar. Aí um indivíduo tem os indivíduos mais felizes têm dois, imagine que o Coleman tinha os três. É mais ou menos isso. O Coleman realmente era uma aberração da genética provada cientificamente. Fala galera do canal Bodybuild Brasil, olha aqui mais uma vez de Tio Lima trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Ronnie Coleman natural no início da carreira, né? Será que Ronnie Coleman realmente relata que ele era natural no início da carreira e até que ponto ele relatou ser natural, né? Inclusive tem algumas pessoas que comentam que o Ronnie Coleman chegou a subir no Mr. Olympia natural. Se não me engano, no primeiro Mr. Olympia, Ronnie Coleman teria subido natural. Eu vou passar para vocês aí as informações que eu tenho, beleza? Então é isso aí, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa o like aí se gostar do vídeo, se não gostar, deixa o dislike tranquilamente. Bem tranquilo, bem tranquilo. E cara, eu vou pedir mais uma vez. Galera, se inscreve no canal, dá esse apoio. Pra você não custa nada, mas pra gente que produz conteúdo é algo muito importante. Faz o canal, ajuda o canal a crescer muito e a nos incentivar também a trazer mais conteúdo pra vocês. Então se você curte, acompanha o canal, ou mesmo se você só acompanha pra ver eu falar algumas bobagens por aqui, não deixa de se inscrever. O YouTube informa que 60% das pessoas que assistem o canal não são inscritas. Então, se você faz parte dessas 60%, aproveita e se inscreve. Pra você não é nada, mas pra mim vai estar me ajudando muito, beleza? Mas você é muito do filho da p, hein? Te ajudar! Ajudar você a comprar droga! A comprar tóxica! Mas é isso aí, bora lá! Eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos. Eu tento pôr aquele ar pro seu sistema feio. Razonar, título 4, versículo 3. Então, galera, a informação que eu tenho para passar para vocês sobre Ronnie Coleman ser natural é que nas primeiras competições o Ronnie Coleman foi natural. Eu vou deixar para vocês aí o artigo da revista Muscular Development, o link, na verdade, na descrição, onde o Ronnie Coleman dá uma entrevista falando quando ele era natural, né? E ele não fala que subiu no Olympia natural. Ele fala que ele conquistou o Procard dele natural, mas eu vou mostrar para vocês aí a qualidade que ele apresentou, que já era uma qualidade absurda, já no amador. Primeiro eu vou mostrar esses vídeos aí para vocês e também mostrar algumas fotos que ficam um pouco mais nítida a qualidade que o Ronnie Coleman apresentou. Galera, o Ronnie Coleman ele participou de algumas competições e não venceu, inclusive foi competir no nacional, na NPC Nationals, que é o campeonato nacional dos Estados Unidos, ficou na 4ª colocação, perdeu para Kevin Levrone, Flex Wheeler e mais um bodybuilder que eu não lembro qual era, mas eu vou deixar aí para vocês esses dados. E então, após esse evento, a IFBB falou que teria o Mr. Universo ou Campeonato Mundial. Em alguns sites vocês vão encontrar como Mr. Universo e IFBB, outros vocês vão encontrar como Campeonato Mundial da IFBB, mas na verdade naquela época era chamado de Mr. Universo da IFBB, depois por conta do Mr. Universo da NABA, os caras mudaram aí para o Campeonato Mundial da IFBB. Foram classificados 45 atletas para participar do Universo IFBB. Ronnie Coleman era um deles, Kevin Levrone, Flex Wheeler, todos esses caras que participaram do NPC Nationals foram convidados para participar do Universo da IFBB. Porém, eles já foram alertados. Vai ter teste antidoping. A gente vamos testar as substâncias se vocês estão usando esteroides anabolizantes. Galera, não era teste para diurético. A gente sabe que nos anos 90 fizeram muitos testes para diurético e não era teste para diurético, era teste justamente para esteroide anabolizante. E o Coleman foi o único desses 45 atletas que participaram do NPC Nationals a dizer, eu vou testar porque eu não uso essas drogas e tal. E aí ele foi, participou da competição, se tornou profissional no Mr. Universo. Eu vou mostrar para vocês a qualidade absurda que ele apresentou nesse evento. Calma que eu vou já mudar para mostrar as imagens para vocês, como normalmente eu faço. Mas eu queria deixar alguns dados aqui para vocês. Já na prévia do vídeo de genética, e esclarecendo mais um pouco alguns pontos, nos vídeos anteriores, nos quesitos de genética, eu cheguei a citar que o indivíduo, se ele tem uma genética top de verdade para o bodybuilding, se for entre as melhores genéticas,
ele não vai conseguir competir na Classic Physique, Men's Physique e muitas vezes até na 212. Dependendo do atleta, nem na 212 ele não vai conseguir competir. E nessa entrevista, o Coleman, ele passa um relato, cara, que caiu como uma luva para aquilo que eu tinha falado. E eu lembrei também de uma entrevista que o Rafael Brandão deu para o Eduardo Corrêa, onde esses dois grandes atletas profissionais falam que não é o atleta que escolhe a categoria, e sim a categoria que escolhe o atleta, justamente por conta dessa limitação de peso que alguns atletas não conseguem, que seria no caso o Rafael Brandão estava sendo questionado sobre ir para 212 e os caras falaram, é limitado, então ele não vai conseguir baixar o peso para conseguir competir na 212. E o relato do Coleman é lindo, cara, é lindo, porque assim, às vezes eu falo algumas coisas e a galera acha tipo, esse cara não sabe nada, esse cara... Antes de eu já passar esse relato para vocês do Coleman, eu só queria falar para vocês, cara, que está completando quase já, chegando próximo 20 anos acompanhando o bodybuilding. Eu comecei a acompanhar o bodybuilding, eu não lembro o ano mais ou menos, mas eu lembro de uma coisa. Uma irmã minha faleceu, infelizmente, no ano de 2003, em janeiro de 2003, e eu já acompanhava o bodybuilding. Então acredito eu que eu comecei a acompanhar o bodybuilding mais ou menos aí em 2001. Então são quase 20 anos acompanhando e lendo muitos artigos, lendo muita coisa, participando de muitos fóruns. Quem é um pouco mais antigo sabe que os fóruns antigamente era top demais, era muito informativo. O que eu queria passar para vocês, que eu já até falei demais sobre isso, é o seguinte: não é o atleta que escolhe a categoria, e sim a categoria que escolhe o atleta. Há indivíduos com um potencial genético tão grande que eles não vão conseguir competir na Classic Physique. E esse relato do Ronnie Coleman é um relato lindo, porque vai de encontro justamente o que eu falei. O Ronnie Coleman, ele falou o seguinte, nesse mesmo link que está aí na descrição, vocês vão ler o próprio Coleman falando isso, que quando o Coleman foi prestar concurso, eu não sei muito bem como que é feito lá nos Estados Unidos, para ser policial, o intuito dele era ser do FBI e não um policial comunitário, que no caso foi o que ele foi. No caso, se fosse aqui no Brasil, seria mais ou menos um policial civil ou militar, mas o que ele queria era ser policial federal, que no caso seria o FBI. Só que o FBI exigia um limite de peso, né? Até hoje, você tem o TAF, né? Para você passar em concurso público, você precisa fazer o TAF para mostrar que você tem condições de, por exemplo, correr, de fazer barra fixa, de fazer flexões de braço. Então, o TAF não importa se você é musculoso, não importa se você é gordo, se você não bater aquela, por exemplo, 15 segundos, você vai fazer uma corrida, se você não bater 15 segundos, você pode ser atlético como for, você não vai passar. Mesma coisa foi o Ronnie Coleman. Ele tinha que bater 188 libras para poder entrar para o FBI. E o Coleman, no artigo que está aí na descrição, na entrevista que está aí na descrição, o Coleman fala que mesmo passando fome, fazendo dieta restrita, ficando seco, e no vídeo da genética eu vou mostrar para vocês que a genética do Coleman é altamente queimadora de gordura, mesmo tendo todos esses benefícios, o peso mínimo que ele conseguiu chegar foi 205 libras. Então o Ronnie Coleman não conseguiu entrar no FBI porque ele não conseguiu secar, ele não conseguiu catabolizar para bater o peso. Então, assim, são esses tipos de gene que eu estou falando para vocês, esse tipo de genética que não permite ao indivíduo, por exemplo, isso era o Ronnie Coleman em 90, 89, se eu não me engano, que foi quando ele passou para a polícia. Imagina o Ronnie Coleman nos anos 95, ele tentar ir competir na 212 ou 202 libras. Não ia conseguir, galera, nem catabolizando. Então, esses tipos de genética, os caras não conseguem se enquadrar, porque eles não vão conseguir baixar o peso para poder se encaixar naquela categoria. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês já é a preparação do vídeo de genética. E não acho que eu estou enrolando o vídeo de genética, é que, cara, é muita coisa para se falar num vídeo só. O vídeo de genética prova 3 vídeos porque são muitos fatores que determinam se você tem ou você não tem genética pro bodybuilding. Lembrando, eu vou explicar um pouco sobre genética de outros esportes, mas o foco vai ser genética para o bodybuilding. Voltando aqui ao Coleman ser natural, aí a gente já vê o potencial genético que esse cara tem. Uma genética absurda. No próprio artigo científico que eu vou usar no vídeo de genética, fala que o Coleman... Por exemplo, imagina o seguinte, eu vou falar para vocês mais ou menos aqui a genética do Coleman. Imagine que existe o gene X para o cara conseguir muita massa muscular, o gene Y para você conseguir um nível de definição
e o gene, digamos, W, para você ter uma resistência e você praticamente não catabolizar. Aí um indivíduo tem um, os indivíduos mais felizes têm 2, imagine que o Coleman tinha os 3. É mais ou menos isso. O Coleman realmente era uma aberração da genética provada cientificamente. E eu vou usar isso no vídeo da genética. Então, não é de se estranhar que esse cara conseguiu competir no nível que eu vou mostrar para vocês dentro do amador sendo natural. Eu não estranharia se realmente o Coleman tivesse ido para o Mr. Olímpia natural. Eu particularmente não acredito, porque ele passa o relato. Quem quiser ir lá, pega o primeiro link da descrição e ele não fala nada sobre eu competi no Olímpia natural. Ele passa sobre o relato dele no amador, de quando ele conquistou o Procard. Uma outra coisa bem interessante também é que eu já vi, eu não lembro qual youtuber, se eu lembrasse eu ia falar aqui pra vocês, alguém já falou assim, que o Coleman foi pra o Mr. Olímpia e chegou lá, os negros foi e falou pra ele, não sei o que, você toma isso e tal, e ele, não, tomar o quê? Tipo, como se ele não soubesse dos esteroides. E já nesse artigo aí, nessa entrevista, o Coleman fala que quando o Brian Thompson, sei lá como é o nome do cara, falou, não, você tem que competir, uma das coisas que o Coleman falou, não vou não, porque diz que os caras têm que tomar muito anabolizante e tal, e tal, e tal. Então assim, quando ele iniciou na academia do Brian Thompson, ele já sabia dos esteroides. Então não seria no Olímpia que alguém ia falar para ele e ia dizer, não, anabolizante, eu não sei. Então assim, não há registros, eu procurei registro do Coleman afirmando ser natural no primeiro Mr. Olímpia e não encontrei. Se vocês tiverem, eu peço, por favor, coloquem aí na descrição. Agora eu peço para vocês, coloquem ou links de revistas famosas, ou link de vídeo do próprio Coleman falando, do Brian falando, ou algum link de peso, não de um youtuber que tá falando lá e tal, porque vamos assumir, tem youtuber que fala, tipo, várias coisas e que às vezes não é 100% da verdade. Mas você é muito do filho da hein? Então assim, o relato que eu tenho é que o Coleman era natural quando ele conquistou o Procard. E agora vamos dar uma olhada, que eu já falei demais, vamos dar uma olhada no shape que ele apresentou sendo natural. Vamos lá. Então, galera, tá aqui, ó, o shape que o Coleman apresentou, mano. Olha o nível de fibra disso daqui. Ele, se eu não me engano, ele subiu na categoria até 90 quilos, mas ele não tava com 90 quilos. Ele tava com tipo 89, 85 quilos, mais ou menos nessa faixa assim. Mas se a gente for ver esse nível de condicionamento que ele apresentou nessa competição, você vai ver que, se for levar em consideração o nível de condicionamento que ele apresentava aqui, o nível que a gente vê nos dias atuais, com certeza esse shape aí seria de acima de 100 se ele subisse um pouco mais retido. Vejam que a condição que o cara apresentou, ó, 1991, realmente sensacional, né? Isso aqui foi na competição, ó, no Mr. Universo, ou o Mundial da IFBB, onde ele se tornou profissional, e a gente vê que tá aqui o Coleman, um pouco antes dele começar a treinar, alguns anos antes dele começar a treinar, e o cara foi, em pouco tempo natural, o cara conseguiu apresentar esse volume, com essa definição muscular. Então assim, fica aquela história, será que o Coleman está mentindo? Levando em consideração o artigo científico que fala sobre o gene, a genética do Coleman, cara, eu acredito até que no primeiro Olímpia ele pode ter subido natural sim, porque ele aumentou, mas não aumentou tanto assim do que ele subiu no Mr. Universo. Então assim, o primeiro Olímpia do Coleman já foi em 1992, né? Então foi de um ano para o outro e a gente vê que... Então, vamos dar uma olhada aqui no primeiro Mr. Olímpia do Coleman, né? Tá aqui, ó, o primeiro Mr. Olímpia, que foi em 1992. E vejam que a diferença na musculatura dele não deu uma diferença tão absurda assim. Então, não é de se estranhar se ele tiver subido realmente no primeiro Mr. Olímpia sendo natural. Porém, não é o que ele relata. Ele apenas relata ele ter ganhado o Procard dele sendo natural, né? Então o Coleman, como eu falei para vocês, está aí o shape que ele apresentou no ano de 1991 para poder conquistar o Procard. E uma coisa que eu achei interessante é que o Coleman, ele fala que na época ele não tinha muito dinheiro, que inclusive ele passou a competir porque o Brian Thompson prometeu academia de graça e tal. E eu fiquei pensando, porra, o cara era policial, a academia era tão cara assim e tal,
E aí ele fala, mas ele não fala o porquê que ele não tinha tanta grana. Mas se você for ver, ó, no NPC Nationals, nesse campeonato que é o Mr. Universe, a sunga era rosa. E no Mr. Olímpia também a sunga era rosa. Eu não sei se era a mesma sunga ou se era ele que gostava mesmo de sunguinha rosa. Eu acredito que era a mesma sunga, então, ou seja, talvez o cara realmente não tivesse lá essas condições de investir assim e talvez gastar com a academia, por isso que ele resolveu participar das competições para poder não pagar a academia. Eu também queria mostrar para vocês, ó, esse daqui também é um shape do Ronnie Coleman, se eu não me engano aqui já é 1992, como vocês podem ver, não é uma diferença tão gritante assim, ó. A gente vê que ele realmente tinha um shape sensacional já, não era tão volumoso assim, se você for levar em consideração que ele subia aí com 90, 95 até 100 quilos, não era um peso tão drástico assim pela altura dele, mas a condição que ele apresentava e a densidade da musculatura dele arrastava caras muito maiores do que ele, porque realmente era difícil o cara apresentar um shape desse daí, né? Então, realmente, Coleman era natural em 1992 no Mr. Olímpia? Eu não sei, mas o que ele relata é que quando ele conquistou o Procard dele, ele era natural. E aí vocês coloquem nos comentários o que é que vocês acham. Coleman era realmente natural em 1991, quando ele conquistou o Procard? Fica aquele critério. Eu, particularmente, eu acredito porque o cara foi estudado, os caras viram que realmente o cara tem o gene, né, totalmente direcionado à prática de esporte e muito direcionado também ao bodybuilding, né? Então o vídeo de hoje é esse aí, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bem explicativo. Se gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, como eu pedi no início, se inscreve, cara. Você não paga nada, pra você não é nada, mas pra mim é uma ajuda muito grande, vai incentivar pra gente fazer cada vez mais vídeos e trazer cada vez mais conteúdos assim mais informativos, e o link aí tá na descrição, o primeiro link é onde o Ronnie Coleman passa esse relato aí, onde ele dá essa entrevista, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, filha da puta, vou ficando por aqui, tamo junto, beleza, falou e fui!